Se você visualiza tanto assim e não funciona, o problema não tá na visualização. O problema tá em você. Oi, gente, meu nome é Ana Lu e nesse vídeo a gente vai falar sobre visualização e uma coisa que eu vejo que muitas pessoas fazem errado e que eu também já fiz bastante. Então não se sinta sozinha ou sozinho só porque você tá fazendo uma coisa errada, porque eu também já fiz bastante, confesso, mas quando eu percebi isso, que eu consegui mudar, aos poucos, mas consegui mudar. Antes de tudo, me sigam nas redes sociais, deixem o like e se inscrevam. E vamos lá! Você já visualizou um monte de vezes, você já imaginou, você já fez o seu vision board, você já tem a sua pasta no Pinterest, você já tem tudo pronto para uma visualização, tipo, incrível, só que nunca dá certo. E nada muda, parece que nada muda. O problema não é a visualização. A verdade é que o problema é o jeito que você visualiza. Eu vejo muitas pessoas falando, porque não tem jeito certo de visualizar, porque tanto faz como é que você visualiza. E realmente não tem um método certo. Mas o ponto da visualização é a gente ver como se a gente estivesse vivendo aquilo, né? Você visualizar aquilo e ver que você tem aquilo que você quer. E aí tem um ponto muito importante que todo mundo faz errado. Todo mundo não, eu vejo a maioria das pessoas fazendo, porque elas estão acostumadas a imaginar coisas e não a visualizar. E aí eu vou falar pra vocês a diferença. Tô com a minha xícara de novo, gente. Acho que essa xícara já apareceu uns 3 vídeos, 4 vídeos aqui, porque é minha xícara, ela é tipo minha, entendeu? Eu não deixo ninguém tocar nela. Ninguém. Então, é isso. A maioria das pessoas visualiza como se fosse uma imaginação qualquer, como se fosse um cenário qualquer, como se você estivesse brisando aleatoriamente em uma coisa e tipo, eu tô só imaginando, sabe? Você não visualiza aquilo, você não sente aquilo. Você fica tentando se convencer de que aquilo precisa acontecer e você fica tão focado nos detalhezinhos, porque eu sou assim também, gente. Às vezes eu deixo, tipo assim, de ler livro antes de dormir, de assistir alguma coisa. Eu, tipo assim, eu vou dormir mais cedo porque eu sei que eu não vou dormir. Eu vou ficar imaginando coisas, eu vou ficar visualizando coisas. E aí eu amo muito visualizar antes de dormir. Passa 5 minutos e eu já tô dormindo. But anyways. Só que a visualização não é pra você pedir, a visualização não é pra você ver cada detalhe, porque às vezes a gente tá visualizando, aí acontece aqueles pensamentos intrusivos de que atrapalha a visualização, aí você volta tudo e começa tudo de novo, e aí tipo, um oi errado que a outra pessoa dá. Acabou tudo, estragou tudo, você volta tudo, e aí acabou tudo de uma vez. E tipo, gente, isso é imaginação, você tá imaginando as coisas. Visualizar é muito diferente. Visualizar é você pegar o sentimento daquilo, é você ver aquilo como se fosse real. Então, além de você ver, quando você tá vivendo as coisas, você não só vê aquilo acontecendo. A partir do que você vê, você tem um sentimento, você tem uma reação, você se sente de determinada forma. E o ponto da visualização é você sentir aquilo que você quer, é você sentir aquele sentimento de você ter, seja físico ou seja, gente, só sentir, sabe? Por exemplo, quando eu visualizava ter um celular, eu fechava o olho sentada mesmo, e aí eu pegava assim a minha mão e eu fingia que eu tava mexendo no celular. Então era um sentimento físico. E através desse sentimento físico, eu tinha o sentimento de, nossa, eu tenho um celular, isso é muito legal, porque eu sempre quis ter um iPhone, né? Eu não tinha. Um exemplo aqui maior, né? Sei lá, um carro. Eu nunca vi tal carro, eu nunca vi ele na minha frente, eu nunca dirigi tal carro, mas você sabe qual é a sensação, o seu sentimento de quando você tá dentro dele. Você vai ficar feliz, porque você ganhou um carro, você conquistou o carro que você queria. Você vai sentir adrenalina, porque você, tipo, tá lá, nossa, é muito legal. E aí você visualiza a partir do sentimento. Essa é a grande diferença entre imaginação e visualização. A imaginação, ela é só imaginária, ela é só imaginação por si só. Quando a gente é criança, a gente imagina e automaticamente já tem o sentimento. Mas a gente perde isso, né? Infelizmente, eu queria ser criança pra sempre. Inclusive, saudades de quando eu era criança, era muito legal. A gente perde esse ponto da imaginação de que a gente sente aquilo.
E aí a visualização, ela é muito mais sentimental do que você vê. É assim que você tem que começar a enxergar se a visualização não dá certo pra você. O Neville dizia que a imaginação é Deus em ação. Eu até anotei aqui, ó. Mas ele também dizia que o estado interno vale mais do que a imagem em si. E é exatamente isso que eu tô falando. A imagem é uma imagem. Se você vê, sei lá, gente, uma imagem só pela imagem, é uma imagem, entendeu? O que vale mais do que você vê é o sentimento que isso te traz. Se você visualiza com medo de conseguir aquilo, ou se você visualiza só focada no que você tá vendo, por exemplo, nos mínimos detalhes, no roteiro da sua vida, no roteiro de como isso tem que acontecer, e eu já deixei muito claro que eu sou super contra você querer controlar absolutamente tudo na sua manifestação, porque qual é a graça de você viver querendo controlar absolutamente tudo? Eu amo controlar as coisas, mas eu quero que as coisas boas da minha vida venham sem eu planejar. Eu quero que essas coisas boas simplesmente apareçam na minha vida, porque eu sou um imã de coisas boas, eu sou próspera, abundante, então eu não preciso ficar controlando tudo. E se você fica visualizando com medo de conseguir, nessa ansiedade de conseguir, ou nesse apego a esses detalhes, adivinha o que você tá afirmando internamente? Você tá literalmente afirmando de que aquilo não é real, de que aquilo tá distante, de que você só tá afirmando que você quer aquilo, não que você já tem. E aí, se você tá muito apegado aos detalhes e a como e tudo mais, eu tenho um vídeo do desapego. A pessoa que vai ficar visualizando com esse medo, com essa ansiedade, ela tá literalmente falando assim: por favor, eu preciso disso, eu fico imaginando isso toda hora, mas eu não sei por que isso não acontece, porque eu fico visualizando, mas tipo assim, não acontece, porque eu visualizo, mas eu visualizo e nada acontece. Você tá implorando, você tá literalmente reafirmando de que você precisa, não de que você já tem. Agora, a pessoa que já tem, ela internamente tá basicamente falando isso. É claro que eu já tenho, isso já é meu, então tipo assim, eu não preciso me preocupar. Esse é o sentimento, eu tô feliz porque eu tenho o meu carro, eu tô feliz porque eu consigo sentir fisicamente o meu celular e, tipo, é muito bom porque eu sempre quis isso, então tudo bem eu ficar animada. Eu me sinto em paz, sabe? Porque já é meu, então eu não preciso duvidar do que eu tô vendo. Se você já tem aquilo, se você sabe onde você vai chegar, se você colocar um endereço no Waze, você sabe que você vai chegar no endereço certo. Então não importa o caminho que você fizer, você vai chegar lá. E aí você ficar nessa ansiedade de que, será que eu vou chegar lá? Será que eu não tô conseguindo? E você, gente, se acalma. Mas enfim, eu tô falando demais. Esse é vídeo pra outra coisa de ansiedade. A criação na visualização, ela não vai aparecer como mágica. Essa visualização é só uma reafirmação pro seu cérebro do que você sente quando aquilo acontece na sua vida, sabe? A visualização, ela é muito boa para duas coisas. Você se acostumar com o que você tá vendo, você vê aquilo, e você reafirmar pro seu cérebro de que aquilo é real. Tanto quanto nos físicos, que seria você imaginou o carro, imaginou aquilo, só que quando você imagina isso, a consequência é você sentir, porque assim seria se acontecesse na vida real, pessoalmente, você ganhasse um iPhone, você ia ficar feliz, você ia ficar animada. Se você conseguisse o carro que você quer, você ia ficar feliz, ia ficar animada. E aí a visualização, o ponto principal não é a imagem, é o sentimento que aquilo te traz. Porque você tá imitando o que aconteceria na realidade. Então, da próxima vez que você for visualizar, para de ficar nessa ansiedade, para de tentar controlar os mínimos detalhes. Óbvio que se aparece sei lá, uma coisa muito intrusiva ali, que às vezes eu nem planejei visualizar aquilo, mas aparece, sei lá, uma pessoa aleatória ali. Eu lembro que uma vez eu tava visualizando e apareceu um macaco, era tipo um macaco, sei lá, gente, minha cabeça não bate bem. Eu tive que voltar desde o começo. Mas eu não tô falando desses casos, eu tô falando, tipo, mínimas coisas que saíram do seu controle. Para de ficar se preocupando com isso, porque o que vale não é a imagem, o que vale é o sentimento. E aí, se você fica toda hora, ai, não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu quero. Se aquilo aconteceu, tipo assim, você ganhou um iPhone, você queria que esse iPhone chegasse pra você de um helicóptero, e ele chegou num carro. Você não vai ficar se lamentando por isso. Pô, eu ganhei o iPhone, agora dane-se, eu não quero saber como. Se acontecer alguma coisa intrusiva na sua visualização, nem se preocupa com isso, porque o que importa é o sentimento e não a imagem. Gente, se isso fez sentido pra vocês, deixem um like, por favor. Eu quero muito que vocês comentem se os vídeos que eu faço, eles ajudam vocês de alguma forma, ou se simplesmente é alguma coisa que todo mundo tá falando,
Porque eu odeio falar sobre coisas que todo mundo tá falando. Tipo assim, eu odeio falar alguma coisa sendo que eu não vou agregar em nada, sabe? Então eu tento trazer conteúdos mais diferentes pra vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, que você nunca viu ninguém falando, comenta também. E comenta se vocês gostam do tipo do vídeo que eu faço, porque além de eu fazer o vídeo, gente, eu faço vídeo pra vocês. Então eu quero muito que vocês me deem sugestões e críticas construtivas, se vocês tiverem. Agora, se for crítica pessoal sua, eu não tô nem aí, eu não quero saber não. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, minhas redes sociais estão aqui. Deixem o like, se inscrevam. Me sigam no TikTok também, gente. Eu sempre coloco todas as redes, mas o TikTok é a minha principal rede, que eu também falo sobre lei da exposição. Beijo.